tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. Nós combatemos a ditadura porque somos e éramos, continuamos a ser, liberais, democratas e republicanos. E logo, portanto, não podíamos de modo nenhum consentir em que no nosso país houvesse uma ditadura, fossem quais fossem as razões pela qual ela fosse implantada. Ao menos ouves o mar. A parada de 5 de outubro, comemorativa da data de implantação da República, o Sr. Presidente, depois de passar revista às tropas da guarnição, assiste, acompanhado do Governo, ao desfilar de forças do Exército e da Marinha. Exército e Marinha a que o país deve o golpe decisivo da Revolução, que marcou o início de uma nova era de prosperidade nacional. Em março de 1928, Carmona faz-se eleger Presidente da República. Perante a incapacidade da jovem Polícia de Informações em controlar as conspirações, Carmona convida o espião francês Georges Guilmar para estudar as forças de segurança e os seus inimigos. Fica apenas 3 meses. Não detecta nenhuma ameaça comunista. Manifesta-se antes espantado com o regime. Em Portugal, havia ditadura, mas não havia ditador. O poder, segundo o espião francês, estava nas mãos dos tenentes, que haviam construído uma espécie de sovietes de quartéis. Após a derrota da extrema-direita em agosto de 27, diminui também a influência dos monárquicos. Carmona vira-se para a ala republicana liberal. O governo de Vicente de Freitas toma posse em março de 1928, mas o país aguarda até fins de abril por um Salvador Ministro das Finanças. Em Coimbra, o professor de Economia Oliveira Salazar é convidado pelo novo Ministro da Educação, Duarte Pacheco, mas resiste. É por influência do padre jesuíta Mateu que Salazar aceita finalmente o cargo, trazendo a Igreja de novo à área de influência do poder. Com a nomeação de Oliveira Salazar para Ministro das Finanças, mal sabia Vicente de Freitas que estava a trazer a luta pelo poder para dentro do próprio governo. Parece uma luta desigual. Como conseguirá o professor de Coimbra ganhar apoio entre os tenentes da ditadura, militares habituados a resolver os problemas à força? A figura de Salazar pode-se dizer que surge em Portugal apenas depois de 28 de maio. Antes de 28 de maio, podíamos dizer que é um ilustre desconhecido, exceto para um sector católico muito restrito. A partir do momento em que sobe à cátedra de Coimbra, começa a exercer uma influência crescente sobre os rapazes católicos de Coimbra. Entre os rapazes católicos que admiram Salazar, destaca-se o grupo dos estudantes militares. Numa das últimas filas desta foto está o tenente Horácio Assis Gonçalves. Ele será um dos esteios que conduzirão Salazar a 4 décadas de poder ditatorial. Assis Gonçalves destaca-se como líder deste grupo porque, apesar de jovem, foi um dos poucos oficiais condecorados na Primeira Guerra Mundial. Torna-se depois num dos tenentes mais influentes da ditadura militar, especialmente porque liderou ferido tropas de Caçadores 5 na revolta do 7 de fevereiro. Salazar escolhe o tenente Assis Gonçalves para secretário particular quando assume a pasta das Finanças em 1928. O livro de memórias de Assis Gonçalves, Intimidades com Salazar, é fundamental para entender os tempos conturbados da gênese do salazarismo. No livro,
Assis Gonçalves afirma que era preciso encontrar um condottieri, um ditador como Mussolini. Gonçalves assume a missão de convencer os tenentes da ditadura de que Salazar era o chefe autoritário que procuravam. Salazar afirma no discurso da tomada de posse: sei muito bem o que quero e para onde vou. São palavras próprias de um ditador que entusiasmam os oficiais nacionalistas que se concentram predominantemente no quartel de Caçadores 5. O quartel de Caçadores 5, com as suas torres vigilantes, dominando toda a cidade de Lisboa, tinha-se tornado o bastião da ditadura. Foi o quartel escolhido pelos tenentes nacionalistas católicos porque era também um símbolo de luta contra a maçonaria e a carbonária. Antes de ser um quartel militar, Caçadores 5 tinha sido o mais famoso colégio jesuíta de Lisboa. O colégio foi ocupado logo após a instauração da República, em 1910. Os padres foram perseguidos e o edifício foi transformado em quartel. Com a vitória em 28 de maio, os oficiais nacionalistas escolheram o antigo convento jesuíta para ali instalar a unidade de elite mais representativa da ditadura militar. Sempre que havia revoltas, era neste quartel que Salazar se refugiava. No interior do edifício existe uma pequena e reservada capela que atualmente serve de depósito de livros. Ainda hoje, os funcionários da Biblioteca da Universidade de Economia afirmam que a capela tinha ligação a um quarto secreto. O quarto de Salazar tornou-se um mito em Campolide. Seriam as portas ao fundo, junto ao altar do coro? Seria aquela porta na parede entretanto tapada? Pedimos ao reformado Cabo Vasconcelos para nos ajudar a encontrar o refúgio misterioso de Salazar. Isto foi obras feitas todas novas. Isso aqui não conheço aqui isto. Mas tenho uma recordação desta coisa aqui, havia material de acortelamento. Nesta casa comprida. E ali, aquilo ali, acho que estava aí uma palmeira também grande e tal, já ainda está também. A capela fica daquele lado? É. A capela fica daquele lado. O quarto do Salazar dava para a capela, não é? Não sei, mas acho que era o último quarto. Mas era no corredor, era no corredor em cima. Mas a capela, aqui é o altar que eles chamavam, e logo do outro lado aqui apresenta para a capela. E o quarto do Salazar dava com a capela? Agora é difícil assim, isto é difícil, não me recordo. Em abril de 1928, estavam formadas as duas forças que iriam batalhar pelo poder dentro do regime. De um lado, Vicente de Freitas e a direita republicana que pretende o regresso à normalidade constitucional. Do outro, Salazar e os tenentes nacionalistas. Os tenentes apostam agora no candidato a ditador que os faça regressar à esfera do poder, Oliveira Salazar. Mas para dominar o país, é preciso primeiro controlar a polícia política. Vicente de Freitas, o chefe do governo, tem um grande trunfo nesta luta interna pelo poder. Nomeia para a tutela da polícia política um homem de total confiança, o coronel Pestana Lopes. É o primeiro adversário que Salazar tem de enfrentar para aceder ao poder. Vicente de Freitas queria para Pestana Lopes o cargo de delegado especial do governo junto às polícias. A polícia política tem, a partir de 1928, 2 diretores. É uma estranha estrutura bicéfala que mostra como se luta fortemente pelo poder nos bastidores da ditadura. Salazar chega a desafiar a polícia política, afirmando que se trata da polícia pessoal do chefe do governo, Vicente de Freitas. A Polícia de Informações reformulada possui agora poderes judiciais para impor um regime de terror em todo o país. A polícia pode prender e deportar sem julgamento. Em março de 1928, os jornais noticiam que a dupla Pestana Lopes e Brás Vieira
desmantelou uma rede bombista no Barreiro. Nesta fotografia, aparecem surpreendidos pela Câmara os agentes secretos da Informa. Começa então um mito dos agentes de gabardine preta, que tanto se associaria também à PIDE, anos depois. Brás Vieira faz-se fotografar com as bombas apreendidas. A polícia diz-se secreta, mas escolhe algumas operações para se mostrar e atemorizar a resistência. No estrangeiro, a oposição republicana começa a reorganizar-se depois da falhada revolta de fevereiro de 27. Os líderes políticos como Afonso Costa, Bernardino Machado, estão refugiados em França e Espanha. Criam a Liga de Defesa da República e intensificam as operações para derrubar a ditadura. No norte de Portugal, junto à fronteira com Espanha, começa então a organizar-se uma rede conspirativa cujo comitê militar é liderado pelo comandante Jaime de Moraes, que conseguiu escapar do país após ser derrotado no Porto. Um dos operacionais mais ativos desta rede clandestina é o tenente Manuel António Correia. Correia tinha sido um dos heróis republicanos do 5 de outubro. Com muitos carbonários, prosseguiu carreira na GNR. Depois conseguiu chegar a oficial do Exército. Combateu na Primeira Guerra Mundial. Surpreendido em 1926 pela ditadura, alinha imediatamente nas revoltas para derrubar o regime. Comandou um batalhão durante a primeira revolta reviralhista no Porto, mas é derrotado. E porquê é que nós nos rendemos? É preciso saber porquê. Nós éramos meia dúzia de gatos que nos tínhamos concentrado ali. Faltou muita gente que se tinha comprometido e que não apareceu. Mas era que éramos meia dúzia de gatos, não é verdade? E estávamos rodeados a norte pelas tropas todas que foram concentradas em Braga e vieram depois para o Bom Pastor. A oeste tínhamos já entrado no Porto de Leixões o Niassa carregado de tropas. E tínhamos a sul, em Vila Nova de Gaia, as tropas que tinham seguido com o ministro da Guerra, Passos de Sousa. Portanto, era o cerco. De maneira que estávamos completamente cercados. Cercados por tropas 3, 10, 20 vezes mais do que nós. Mas é que nós não tínhamos possibilidades nenhumas de continuar a luta. Correia consegue fugir para a Espanha. A mulher acompanha-o. Já tinham 7 filhos e a esposa Aurora está grávida novamente. Eu nasci no Douro, Miranda do Douro. Em que ano? 1928. 1928. Os meus pais estavam em Espanha. E a minha mãe entrava normalmente e saía de Espanha. O meu pai estava clandestino, isto é, com outro nome. Que era, não podia dizer que era quem era, não é? E o meu pai tinha a alcunha de Paulo. Para se disfarçar, chamava-se Paulo. Por isso é que eu sou Paula. E então vieram para ter o filho cá, do lado de cá, em Portugal, mas a minha mãe só chegou até ali. Por isso é que eu nasci no Douro. Clandestino em Portugal e com uma filha acabada de nascer, Manuel Correia instala-se no Porto e continua a conspirar. A oposição prepara um novo golpe para derrubar a ditadura no verão de 1928. Como toda a gente sabe, o Jaime de Moraes era de facto a pessoa que dirigia a Revolução e que a comandou e que marcou a data da revolta. Eu estava em dia com tudo o que se passava por intermédio do capitão Nuno Cerqueira Machado Cruz, que era um agente de ligação com o Dr. Jaime de Moraes. A polícia de informações, agora mais eficaz, consegue descobrir uma das reuniões secretas no Porto. Correia escapa ao cerco, mas alguns companheiros são presos. No seu livro de memórias, Manuel Correia descreve as torturas a que foi sujeito o professor Alberto Koch. Durante 19 horas, obrigam-no a andar à volta de uma mesa à força de pancada até revelar o nome dos companheiros. É uma das primeiras descrições dos métodos de tortura usados pela Polícia de Informações.
Em fuga, Correia desloca-se clandestino para Lisboa. Jaime de Moraes decide reunir todo o Comitê Revolucionário no dia 1 de maio de 1928. A Polícia de Informações esperou que estivessem reunidos na Rua Pinheiro Chagas e cercou-os. Todos os conspiradores são presos e enviados para o Aljube, sem perceberem como foram descobertos. É, sem dúvida, a primeira grande vitória de Pestana Lopes e Brás Vieira à frente da Polícia de Informações. Investigações recentes referem que terá sido nesta altura, em 1928, que a Polícia de Informações começou a utilizar o Aljube como prisão política. A história prisional do Aljube remonta ao tempo da Inquisição. Depois serviu de depósito para presos de delito comum. No espólio, Manuel Correia guardou uma imagem que é, sem dúvida, uma das primeiras e raras fotografias de um preso político no Aljube. Em maio de 28, cruza-se nas celas do Aljube com centenas de estudantes. Entrados nas faculdades, nós começamos a procurar estabelecer ligações entre os estudantes todos da Academia de Lisboa e procurando levá-los para movimentos de protesto sempre que houvesse possibilidade de os fazer contra a situação política. E assim, a greve académica iniciada em março de 1928 é também a primeira ação histórica de uma nova geração de estudantes republicanos que irá lutar até ao fim contra a ditadura. Uma greve de estudantes de que eu participei, com uma representação, digamos, ao então ministro, ao reitor, que nos obrigou, isto é, decidimos, um grupo de rapazes, de estudantes das aulas do curso de História e Filosofia, resolvemos abandonar a faculdade, como protesto contra certas atitudes que nos pareciam menos justas. Essa greve teve como pretexto a extinção da Faculdade de Direito de Lisboa, das escolas normais superiores, ainda da Faculdade de Farmácia de Coimbra e da Faculdade de Letras do Porto. Mas, verdadeiramente, por trás dela havia também uma intenção política dos estudantes. Esta greve de 1928 caracterizou-se por uma repressão brutal feita pelo governo da ditadura, uma repressão quer em Lisboa, quer no Porto, quer em Coimbra. Recordo-me que nessa altura a polícia que se chamava de Informações, que era a polícia política, era ainda um pouco anjinha e que, tendo sido eu quem teve a honra de ir representar os estudantes de Lisboa às Assembleias Magnas de Coimbra e do Porto, das quais saíram a adesão à greve da Academia de Lisboa, quando, depois da Assembleia do Porto, resolvi, dentro ainda do edifício da Faculdade de Ciências, mudar da capa e batina para um traje académico e saí da faculdade e entrei numa barbearia em frente e sentei-me a fazer a barba. Entrou a polícia de informações, dirigiu-se a mim e disse-me: o senhor está preso. Eu disse: eu? Mas porquê? Porque o senhor está aqui em representação dos estudantes de Lisboa, é um estudante de Lisboa que veio aqui arrastar o Porto para a greve. E eu respondi com um ar ingênuo: eu? Mas eu sou representante de uma casa de bicicletas de Sangalhos, de Silva Limitada, e eles disseram: então queira desculpar, e foram-se embora. Não ganhei nada com esta habilidade, porque ao chegar a Lisboa fui preso na estação de Campolide. Apesar das prisões e ao fim de 3 meses de uma greve, que foi a mais longa no período da ditadura, os estudantes conseguiram alguns resultados. O que apareceram foi decretos de reforma nos quais se estabeleciam cláusulas que implicitamente só podiam ser cumpridas se as faculdades estivessem abertas. Se a Faculdade de Direito, por exemplo, estivesse aberta, porque a de Letras do Porto não foi restabelecida e a de Farmácia de Coimbra não foi restabelecida, mas a de Direito de Lisboa foi, porque nós fomos até ao fim da greve.
O que os estudantes não conseguiram foi derrubar a ditadura. 3 dias depois de serem presos pela Polícia de Informações, Manuel Correia e os restantes conspiradores, liderados por Jaime Moraes, foram enfiados num barco. Sem julgamento, foram deportados para São Tomé e Príncipe. São autênticos paraísos naturais. Mas a ditadura transformou todas as colónias ultramarinas em infernos para os opositores políticos. Em 1928 haveria na ilha de São Tomé cerca de 200 deportados da ditadura. Depois de uma primeira tentativa de fuga falhada, o grupo de Correia foi colocado numa vivenda rodeada de arame farpado, a que chamavam o Chalé dos Macacos. No espólio de Manuel Correia existe uma fotografia rara deste que terá sido um dos primeiros campos de concentração da ditadura militar. As ilhas eram a prisão perfeita. Correia chamou-lhes cemitérios floridos. No outro lado do Atlântico, em Lisboa, os revolucionários não desistem apesar do Comitê Revolucionário estar deportado em São Tomé. O Castelo de São Jorge iria ser o centro da ação. Planeia-se a ocupação do quartel de Caçadores 7, que então funcionava dentro das muralhas. Um local privilegiado para controlar militarmente a capital. A ação seria continuada pela ocupação de quartéis por todo o país. Os revoltosos não querem cometer o erro de 3 de fevereiro. Quando, na tarde do dia 20 de julho de 1928, o capitão Gonçalves assalta o quartel de Caçadores 7, as forças leais ao governo já estão preparadas. Mais uma vez, Pestana Lopes tem um informador bem colocado junto dos conspiradores. A Polícia de Informações já havia detido durante a noite o novo Comitê Revolucionário, reunido no Porto sob o comando do coronel Maia Pinto. Isolados, os revoltosos do castelo em Lisboa foram presa fácil para a artilharia do governo, que os bombardeou a partir da rotunda. Por todo o país foram rapidamente derrotadas as forças comprometidas com o golpe. Houve tantas falhadas, teve uma ali dos batalhões com o Sarmento Beires, fomos todos imigrados para a Espanha, ou foram imigrados para a Espanha, etc. Eu estive aqui escondido e fui preso a tiro, e lá mais alto, me tirei aqui que partilhei esta história, tenho os filhos aqui, etc. Não merece a pena estarmos a falar. Eu corri todas as prisões, até estive no Linhó, imagino. Vilhena é um dos 30 feridos desta revolta relâmpago que causou 8 mortos. Os implicados na conspiração são impiedosamente perseguidos pela Polícia de Informações. Os suspeitos são imediatamente deportados sem julgamento. Os embarques em massa de presos políticos realizam-se no cais que existia junto à Torre de Belém, onde hoje fica o monumento aos descobrimentos. Uns embarcam com um pequeno farnel, outros só com a roupa que traziam vestida. « 89 oficiais revoltosos são enviados para os Açores, Cabo Verde, Guiné, Angola. Os que levaram o castigo máximo foram para Timor. Ao todo, 102 oficiais foram demitidos das Forças Armadas. Mais uma vez, Caçadores 5 é decisivo para derrotar a revolta porque tem posição privilegiada sobre o Castelo de São Jorge. O quartel escolhido como símbolo pelos nacionalistas protegeu de novo a ditadura. Foi durante a revolta do Castelo que Salazar se refugiou pela primeira vez no antigo convento de Campolide. E esse aí era este quarto aqui e o outro de lá. Este era... Este quarto e aquele de lá. Este era de quem? Diziam que este era aqui o do Salazar e o outro era o do Capelão. Salazar escolhe para esconderijo as instalações do quartel de Campolide.
Contam as lendas de Lisboa que uma rede de túneis, existindo desde os tempos dos jesuítas, ligava subterraneamente o quartel a vários pontos da cidade. Os túneis permitiam, em caso de perigo, escapar rapidamente. Essa ducha d'água, isso é a ducha d'água lá embaixo. Mas é aqui, está aí um salão em beleza. E o túnel ia ter aonde? Passava aí para o Palácio da Justiça e ia ter lá o... Diziam eles, eu não cheguei lá aí, o Palácio do... o Castelo de São Jorge. E o senhor alguma vez fez esse túnel? Fui até ali, dali para lá um bocado, depois já os quites e coisas, o gajo tinha que voltar para trás. Assim, daí deve estar no túnel, então. Daí do Palácio da Justiça para lá está, e até aí também, e aí também. O que é que se dizia? Que era o túnel para onde o Salazar podia fugir? Não sei, isso não sei. Não? Isso não sei agora, mas eu só lhe digo uma coisa, isto é pena estragarem isso aí de baixo. Está a ver? Isso é respiradores do que ia por aí acima. E eu parece que tem uma porta lá embaixo, por onde se entra por ali. Isso agora deve estar tudo derrubado, já agora está tudo derrubado isso. Agora já nada a fazer. O tenente-coronel Pestana Lopes é louvado pela forma como anulou a revolta do Castelo. Durante anos, especulou-se sobre os seus métodos para aliciar traidores. Magalhães Godinho conta a história da oferta feita ao aspirante Luís Moraes, aluno do Colégio Militar. Foi a certa altura preso e foi-lhe dado a entender que se ele colaborasse com a polícia e quisesse ir para a polícia, tinha o futuro garantido. É claro que ele rejeitou indignadamente e disse: sabe, eu espero fazer uma vida normal, casar-me e ter filhos. E nunca estaria disposto a sofrer que um filho meu me pudesse escarrar na cara. Muitos, como Luís Moraes, recusavam, mas houve quem aceitasse. As histórias dos informadores de Pestana Lopes chegaram aos tempos da PIDE. Fernando Gouveia, ex-inspetor, escreveu no seu livro de memórias que a prisão do Comitê Revolucionário da Rua das Chagas se deveu a um informador desconhecido que terá recebido 50 mil escudos, uma fortuna para a época. Também o tenente Manuel Correia descreve no seu livro que a segunda prisão se deveu a um informador ex-aluno do Colégio Militar. Mas como é que o tenente Correia, deportado em São Tomé, volta a cair nas garras da polícia? Em São Tomé e Príncipe, Correia e Jaime Moraes tentam por todos os meios escapar da ilha perdida no Atlântico e dedicada à exploração do cacau com trabalho escravo. Os deportados conseguem ser libertados do chalé, que funcionava como campo de concentração. Em São Tomé havia quem fizesse negócio, recebendo o dinheiro dos oficiais exilados, fazendo-os sair clandestinamente nos barcos estrangeiros que passavam rumo à Europa. Após 4 tentativas falhadas, Correia e outros oficiais embarcam clandestinamente num barco sueco. O suborno foi caríssimo, custou 10 contos, só ao alcance dos oficiais que recebiam dinheiro das famílias. Desembarcaram em França, passam rapidamente por Espanha e em finais de 1928 estão novamente em Portugal. 6 meses depois da deportação, já Correia se movimenta outra vez clandestino em Lisboa. Procura recuperar elementos que não haviam sido presos na revolta do Castelo. Dura pouco a liberdade. Em 10 de janeiro de 1929, Correia é outra vez preso pela Polícia de Informações durante uma reunião clandestina na Rua das Chagas. Estas são imagens raras. Mostram um tenente Correia numa cela com outros presos políticos. Pertencem ao espólio de Eliodoro Caldeira.
Caldeira, advogado que fez toda uma carreira lutando contra a ditadura, era na altura estudante de Direito e colega de José Magalhães Godinho. Durante uma visita à prisão, é preso acusado de passar informações ao Tenente Correia. Caldeira, que vemos abraçado a Correia na prisão, estava já sob vigilância da polícia porque era um dos integrantes do batalhão académico antifascista. Não sabemos como foi possível entrar uma máquina fotográfica na prisão, mas estas são imagens únicas de presos políticos nos primeiros anos da ditadura. Eliodoro Caldeira foi solto em 7 de fevereiro, mas o Tenente Correia, o Capitão Chaves, o Tenente Lopes Soares circulam por várias prisões até serem outra vez deportados. Seguem para os Açores. Em apenas 6 meses, Correia é deportado 2 vezes. Só podia ser obra de um traidor. O Tenente Correia revela nas memórias que anos mais tarde soube quem foi o informador que o denunciou, mas não quis revelar o seu nome. Depois do 25 de Abril, tanto José Magalhães Godinho, resistente à ditadura, como o Homero de Matos, ex-diretor da PIDE, apresentaram as versões dos factos, revelando o nome deste misterioso informador de Pestana Lopes. O Góis Mota. Vocês não conhecem a história do Góis Mota. O Góis Mota foi aluno de colégio militar comigo. Só podia ficar na escola de guerra se fosse novamente restaurada a arma de artilharia de campanha na escola de guerra, considerada armas gerais, cavalaria, infantaria, artilharia. De maneira que deserta da escola de guerra, vai ter com as baterias de artilharia da Figueira da Foz e sai com elas para o movimento do Porto, do 3 de fevereiro. Quer dizer, o homem vai para a oposição despeitado por uma falta de qualidade para ser oficial de cavalaria e pela falta de não haver a arma de artilharia que ele queria, porque não queria ser de infantaria, que era de Chia Marquesa. Isto é a espécie humana. As pessoas vejam bem que os animais são sempre os mesmos, não é verdade? E as reações são sempre as mesmas. É que o homem perdeu a cartada, foi deportado para Timor. Fomos tentar confirmar esta parte do testemunho do ex-diretor da PIDE, Homero de Matos, e descobrimos que apresenta algumas incongruências. Góis Mota participou na revolta de 1927, mas em Lisboa e não no Porto. Foi deportado para Angola e não para Timor. Ora, o tipo estava bem relacionado e tal. E há um parente dele que estava no Ministério da Justiça, que foi ter com o Agostinho Lourenço. Disse, não, o tipo é um garoto e tal, meteu-se nisto, é um garoto e tal. De maneira que, vamos a ver, vocês podiam pôr, enfim, arranjar maneira, tipo, deixá-lo vir, etc, etc. E o Agostinho Lourenço conhecia outro, é outro também oficial. Ah bem, vamos lá, eu vou pensar nisto. Mandou-o vir de Timor. E pô-lo de confissão. Então, o Sr. Diretor, aquelas tretas todas, desculpas e tal. Bom, você vai-se embora. Mas você tem que fazer alguma coisa para demonstrar que está arrependido. Quer dizer, transformou em informador. Agora, repara, o homem aceita ser informador, vai para secretário do Ministro da Justiça e vai frequentar como é que se chama? Direito. E ao mesmo tempo começa a trabalhar como informador. Neste excerto do testemunho de Homero de Matos existe mais uma falha. O pedido de Góis Mota terá sido feito a Pestana Lopes e não a Agostinho Lourenço, que ainda não trabalhava para a polícia política. Regressado do exílio, Góis Mota aproxima-se dos antigos colegas conspiradores. Para essa volta estavam comprometidas várias pessoas e, entre elas, uns aspirantes da Escola do Exército. Um de quem eu era muito amigo e que recordo sempre com muita saudade, que era o Luís Moraes, um homem de são e direito. E outro chamava-se Góis Mota. Ele arranja uma relação e com 50 ou 60 foi o Agostinho Lourenço e diz: estes são os gajos que entram na próxima revolução. Vou-te esfregar as mãos
para os serviços, não é verdade? Foram todos presos e deportados. Homens como Júlio Costa Mota, Luís Moraes, Vasconcelos Issá, Dário Cartacho, todos demitidos da Escola do Exército por denúncia dessa figura execranda que veio a chamar-se Góis Mota e que, como ao tempo foi sabido, recebeu 50 mil escudos da Polícia de Informações para denunciar os seus camaradas envolvidos nessa revolução. Não há provas documentais de que Góis Mota fosse informador da polícia. Os testemunhos que o acusam também se podem dever a antigos ódios. O que é certo é que Góis Mota, opositor da ditadura em 1927, tornou-se num dos mais fanáticos defensores do regime e foi mais tarde secretário-geral da Legião Portuguesa. Estamos em meados de 1929. A limpeza que a Polícia de Informações faz na oposição diminui a ameaça reviralhista. A direita republicana de Vicente Freitas domina o governo e começa a avisar um regresso à normalidade constitucional. Mas a direita nacionalista, através de Salazar, conseguira, com a ditadura, meter ordem nas finanças e movimenta-se contra as intenções da União Republicana. Afinal, a ditadura era o regime que a maioria dos tenentes do 28 de maio pretendia para o país. Esta imagem mostra o regime em 1929. A luta pelo poder passa dos quartéis para dentro do governo. Adensa-se o clima de conspiração entre o chefe do governo, Vicente de Freitas, e o ministro das Finanças, Oliveira Salazar. Salazar torna-se assim um alvo de Pestana Lopes e da Polícia de Informações. Mas o ministro das Finanças tem um informador dentro da própria Polícia Secreta. Nos arquivos de Salazar, descobrimos uma carta anónima escrita talvez por um agente da Polícia de Informações. Denuncia Pestana Lopes, acusando-o de corrupção e de gastar dinheiro em amantes. O informador misterioso atribui ao delegado especial uma frase fatal: é preciso correr com a padralhada do governo, referindo-se a Salazar. A carta denuncia ainda uma conspiração de Pestana Lopes para assassinar os membros nacionalistas do governo, entre os quais Salazar e Ezequiel Campos. No dia 26 de junho de 1929, um toque de sinos faz rebentar publicamente a crise que já minava o governo. Mário Figueiredo, ministro da Justiça, publica uma portaria que faz regressar os cultos religiosos. O toque de sinos estava proibido nas procissões desde a implantação da República. Vicente de Freitas, presidente do Conselho de Ministros, exige a demissão de Mário Figueiredo. Mas Salazar ameaça demitir-se também se o amigo sair do governo. Entre a espada e a parede, Carmona opta por Salazar e demite Vicente de Freitas. Numa tentativa salomónica de equilibrar as forças da situação em conflito, Carmona nomeia outro militar moderado para a chefia do governo, o general Ivans Ferraz. Mas os verdadeiros vencedores deste braço de ferro foram Salazar e especialmente o secretário particular, Assis Gonçalves. Assis Gonçalves já era considerado uma das orelhas de ouro de Salazar. Todos os dias o informava sobre os bastidores do poder militar e sobre as conspirações que germinavam. Manobrando nos bastidores, Assis Gonçalves consegue outra vitória para Salazar. Em outubro de 1929, Pestana Lopes, que aqui vemos sentado à direita, é finalmente afastado da Polícia de Informações, acusado de brutalidade excessiva e de prender a torto e a direito mesmo os apoiantes da situação. Nesta foto vemos Pestana Lopes num jantar de homenagem a Vicente de Freitas, o jantar dos derrotados. O afastamento de Pestana Lopes
é sem dúvida uma das grandes vitórias dos tenentes nacionalistas e da extrema-direita fascista. Pestana Lopes, que mal distinguimos discreto nesta foto, regressa à Guarda Republicana e fica para sempre na sombra da ditadura. Nos bastidores do regime conspira-se. Quem irá ocupar o lugar de Pestana Lopes na temida sede da Polícia de Informações, na Rua da Leva da Morte?